Seria o RB/RP uma gigantesca oportunidade ou uma tremenda cilada? Você está no canal Aportando Conhecimento e esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes de tudo, vamos falar um pouquinho sobre o RB/RP. Ele foi um fundo imobiliário criado lá em 2015 e ele é gerido pela gestora RBR. E ele tem uma estratégia extremamente interessante. Basicamente, ele divide a alocação dos ativos em ativos core, táticos, de liquidez e de desenvolvimento. Então, basicamente, os ativos core do fundo imobiliário seriam aqueles imóveis que ele quer ter consigo no portfólio e que ele não está a fim de vender no momento. Os ativos táticos seriam ou fundos imobiliários ou outros imóveis que ele estaria comprando, mas já com a intenção de vender um pouco mais caro, um pouco mais para frente. A estratégia de liquidez seria investimentos em renda fixa, LCIs e CRIs, que vão buscar o melhor carrego para o fundo, ou seja, que vão proporcionar uma maior distribuição mensal ao fundo. E ele tem também um pouco de desenvolvimento e de retrofit, ou seja, ele poderia comprar imóveis com a ideia de reformar esses imóveis e vender eles depois a um preço mais atrativo. Esse fundo imobiliário, desde 2015, ele sempre comprou e vendeu pequenas participações em lajes corporativas de outros imóveis, mas eram sempre pequenas participações. Às vezes ele comprava 1, 2 andares, mas não passava muito disso. O grande problema que existe hoje em cima do RBRP é que em outubro de 2020 a gestão comprou um imóvel inteiro, algo bem diferente do que ela vinha fazendo. Esse imóvel que ela comprou chama River One, é um prédio de lajes corporativas e ele representa atualmente 41% do fundo imobiliário. Lá em 2020, quando foi feita a compra desse imóvel, também se acordou-se de fazer uma RMG, que seria uma renda mínima garantida. Ou seja, o antigo proprietário pagaria ao fundo imobiliário uma espécie de aluguel por esse imóvel pelos próximos 2 anos. Isso permitiria que a gestão tivesse 2 anos para alugar esse imóvel sem que isso representasse um problema nos rendimentos do fundo. Isso devido à renda mínima garantida que o antigo proprietário estava pagando. Mas isso foi firmado em outubro de 2020. Essa RMG vai acabar em outubro de 2022. E o grande problema que o fundo imobiliário tem é que nesses 2 anos a gestora tentou de tudo para alugar esse imóvel, mas atualmente só conseguiu alugar por volta de 6%. Ou seja, 94% do River One está vago atualmente. E a renda mínima garantida vai acabar em outubro de 2022, daqui a alguns meses, e se o imóvel não for alugado até lá, isso vai representar uma forte queda nos proventos do fundo. Como a gente pode ver, a cotação desse fundo imobiliário ela começa a cair muito lá no começo de 2021. Tudo isso foi o efeito do River One vago, das pessoas percebendo que muito provavelmente a gestora não ia conseguir alugar esse imóvel inteiro e com isso os rendimentos do fundo iriam cair muito e começaram a vender suas cotas. Então atualmente o fundo imobiliário está sendo cotado a R$ 51,00 e tem um dividend yield de mais de 10% e um P sobre VP de 0,62, ou seja, ele está por volta de 40% descontado, só que desses valores aqui o investidor precisa prestar muita atenção em 2 coisas. A primeira é sobre o dividend yield. Tá bom, ele pagou mais de 10% de yield? Sim, mas isso ele pagou no passado. Daqui para frente ele não vai conseguir pagar isso porque o River One está vago. Então, para os próximos 12 meses, ele não vai pagar 10% de yield, ele vai pagar muito menos. E a gente vai falar quanto que ele vai pagar aqui no vídeo daqui a pouquinho. Um outro ponto muito interessante é que ele está extremamente descontado. Esse desconto de quase 40%, na verdade, é até maior ainda, porque ele tem muitas cotas do RBRL11, que é o fundo de logística da mesma gestora. E esse fundo de logística está 20% descontado sobre o seu valor patrimonial, e ele tem uma porcentagem relevante no fundo imobiliário. E quando se calcula o valor patrimonial de um fundo imobiliário que tem cotas de outro fundo imobiliário, se calcula através do valor de mercado e não sobre o valor do laudo patrimonial do outro fundo. Então, na verdade, o P sobre VP do RBRP é muito menor do que 0,62, o que mostra que o fundo está extremamente descontado. Então, como a gente pode ver, esse fundo está extremamente barato porque ele está passando por um problema gigantesco. Por culpa da compra errada do River One, que a gestora não conseguiu alugar o imóvel nos 2 anos que ela tinha para fazer isso. Mas será que não vale a pena investir hoje nesse fundo imobiliário, esperando que esse problema se resolva nos próximos anos? Bem, é sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Mas antes de começar essa nossa análise, se você estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar a divulgação. Mas primeiro a gente vai fazer uma análise
de todo o fundo imobiliário, menos o River One. Ou seja, tirando esse imóvel do fundo, a gente tem vários ativos core, a gente tem outros imóveis que a gestora está querendo vender, se houver uma proposta interessante, e a gente tem as cotas do RBRL, que é o fundo da mesma gestora, só que de logística, ou seja, tem vários galpões logísticos. De todos os imóveis que o fundo imobiliário tem, tirando o River One, todos eles são muito bons, nenhum apresenta um grande problema ou algo do gênero, ao contrário do que acontece com o River One, que apresenta um sério problema de vacância, um sério problema de não conseguir ser alugado. Vale só fazer um comentário que esses outros imóveis que a gestora tem sobre o portfólio não tem um yield muito atrativo, pelo menos não na minha opinião. O yield médio do fundo imobiliário é de 6,5% ao ano, o que é um yield muito baixo se você comparar as outras classes de fundos imobiliários, mas se você comparar apenas os fundos imobiliários de Lajes, é até um yield ok. Os fundos de Lajes atualmente estão com um yield bem mais baixo do que os demais. E a coisa mais lucrativa que o fundo tem atualmente são as cotas do RBRL11, que estão rendendo por volta de um dividend yield de 7,2% ao ano, isso considerando o yield feito sobre o VP da cota. Atualmente ele está 20% descontado, mas como a gestora pagou pelo VP para terem essas cotas, logo faz mais sentido você calcular o yield no VP. Mas um outro ponto muito interessante é que o fundo imobiliário ele não está alavancado, ou seja, ele não tem riscos de emissões abaixo do valor patrimonial. E se você quiser que eu fale um pouco mais sobre os riscos de alavancagem e sobre o que isso pode gerar, é só pedir aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo exclusivo para falar sobre a alavancagem de fundos imobiliários. Mas em resumo, quando a gente pega o RBRP e tira o River One da análise, ele é só mais um fundo de Lajes com um pouco de logística, normal, sem nenhum grande problema e como todos os outros mesmo. O grande problema que ele tem é o River One, que agora a gente vai fazer a análise dele. Em 2 anos que a gestora vem tentando alugar esse fundo imobiliário, ela conseguiu apenas alugar 6% do imóvel. E muito provavelmente ela não vai conseguir alugar uma fatia relevante do River One até outubro. E com isso, os rendimentos do fundo vão cair muito. Mas quanto que eles vão cair? Bem, como a gente pode ver através dessa tabela aqui embaixo, o fundo atualmente paga 45 centavos por mês por cota. E na situação atual, sem a renda mínima garantida, ele passaria a pagar apenas 24 centavos, o que dá uma queda de 46% nos rendimentos. O que seria bastante coisa. Mas será que não seria uma grande oportunidade você investir no RBRP11 hoje, já sabendo que ele pode pagar 24 centavos por cota, e esperar até boa parte do River One ser alugado e ele voltar a pagar mais do que 40 centavos por cota? Pois bem, vamos fazer essa análise agora. A gente vai comparar os rendimentos do RBRP11 com os rendimentos do HGRU11, que é um outro fundo imobiliário que eu acho bem interessante. E na verdade, o que a gente vai estar comparando vão ser os rendimentos de 0,24 centavos do RBRP indo para 41 centavos em algum momento contra os 82 centavos que o HGRU paga atualmente. Então, basicamente, muito provável que a partir de outubro o fundo RBRP11 passe a pagar apenas 24 centavos por cota, mas em algum momento, assim que o River One for alugado, 80% do imóvel ele vai poder pagar 41 centavos, muito provavelmente. E a gente vai estar comparando isso com os 82 centavos que o HGRU paga, e isso já tirando os efeitos não recorrentes do fundo imobiliário. E vale aqui só destacar que eu postei um vídeo no canal recentemente falando que muito provavelmente os rendimentos do HGRU vão subir por volta de 85 a 87 centavos por cota, mas a gente também está desconsiderando isso para fazer essa análise. Então a premissa que a gente vai utilizar para essa nossa análise é que a gente vai receber 24 centavos do RBRP11 até o momento onde que o River One for 80% alugado, e com isso a gente vai passar a receber 41 centavos. E a gente vai comparar isso contra o HGRU pagando 82 centavos o tempo todo. Então o dividend yield atual, e esse atual está entre aspas, porque seria a partir de outubro, do RBRP, seria de 5,6%. Enquanto o dividend yield potencial, tendo 80% do River One alugado, seria de 9,6%. Enquanto o dividend yield atual do HGRU, ignorando fatos não recorrentes e ignorando a possível aumento de dividendos a partir do próximo mês, seria de 8,3%. Então, se a gente investisse num fundo como o HGRU, que paga mais, no primeiro ano a gente teria um rendimento de 8,3%,
no segundo de 17,2%, no terceiro ano de 27%, no quarto ano de 37,5% e no quinto ano de 48,9%, e a gente está considerando o reinvestimento de dividendos e o mesmo yield. Enquanto a gente investisse no RBRP, que tem um dividend yield menor, isso a gente está considerando apenas o dividend yield de 5,6%, a gente teria no primeiro ano 5,6%, no segundo 11,5%, no terceiro 17,7% e por aí vai. A diferença de resultado entre investir no HGRU e investir no RBRP está sendo mostrada aqui por essa linha de diferença. Então a gente pode ver que conforme o tempo passa, essa diferença vai aumentando, porque o HGRU paga 8,3%, enquanto o RBRP paga só 5,6%. Mas você concorda comigo que em algum momento o RBRP vai conseguir alugar o River One? E esse dividend yield, se ele alugasse 80% do imóvel, seria de 9,6%? Isso traria uma diferença de 1,3% em relação ao rendimento do HGRU. Então, voltando para a nossa tabela, vamos só comparar no ano 1. Vamos supor que demore um ano para o RBRP alugar até 80% do River One. Isso traria uma diferença de 2,7% nesse primeiro ano de investimento, ou seja, o HGRU renderia 2,7% a mais. E após o momento que o imóvel River One for alugado até 80%, o RBRP começa a pagar 1,3% a mais do que o HGRU. Com isso, demoraria 2 anos para o investimento em RBRP superar o investimento em HGRU. Ou seja, se você investisse hoje em RBRP e só daqui um ano o River One fosse completamente alugado, demoraria mais 2 anos para o seu investimento superar apenas o fato de você ter investido no HGRU. Se a gente for calcular isso ao longo do tempo, se demorar 2 anos para o River One chegar a uma taxa de ocupação de 80%, vai demorar mais 4,4 anos para o investimento em RBRP se igualar com a rentabilidade do investimento em HGRU. Mas agora, se demorar 3 anos para o RBRP conseguir resolver o problema do River One e alugar o imóvel até 80%, você só receberia mais investindo no RBRP daqui a uma década, porque foi esses 3 anos que demorou para alugar e mais 7 anos para a rentabilidade do RBRP chegar no mesmo nível que a rentabilidade do HGRU. Se demorasse 4 anos para o problema do River One ser resolvido, demoraria mais 10 anos para se igualar à rentabilidade, e se por acaso demorar 5 anos para o River One ser 80% ocupado, necessitaria de mais 13 anos e meio, fora esses 5 anos que já passou, para a rentabilidade do RBRP ser igual à do HGRU. Então, quando eu mostro essa tabela, fica muito nítido que, na minha opinião, não faz muito sentido você investir em RBRP devido ao grande risco que o fundo imobiliário tem. E vai estar aparecendo aqui na tela um vídeo sobre o HGRU, caso você queira saber mais sobre ele. Mas se você não for inscrito no canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação.